podcast. E hoje contamos com a presença do presidente das startups, Lindomar Góes. Senhor, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast, ADM 360 Graus. Gostaria que você iniciasse se apresentando, né? Falando um pouco sobre você, sobre o que é uma startup, que muita gente ainda não sabe, e passa essa informação. Eu sou Lindomar Góes, sou empreendedor, sou fundador da Proesc, que é a maior startup da Amazônia, e agora sou presidente da Associação Brasileira de Startups. É a primeira vez que tem uma amazônida, uma aparência à frente da associação, que é a maior associação de startups da América Latina. Para você que está assistindo e não sabe o que é uma startup faz parte do nosso dia a dia desde o momento que a gente acorda. A primeira coisa que a gente faz é olhar o aparelho celular, olha o WhatsApp, que é uma startup. Depois dá uma olhadinha no Instagram, no TikTok, que são startups. Depois chega na hora do almoço, pede um iFood, que é uma startup. Vai para algum lugar, pega um Uber, que é uma startup. À noite assiste um filme na Netflix, também é uma startup. Então, uma startup são empresas altamente escaláveis. E essa é a diferença de uma startup para uma empresa comum. O gatilho de escala. Geralmente as startups usam três coisas para escalar, né? Ou escala com pessoas, ou escala com tecnologia, ou escala com processos. Uhum. Lindomar, no teu entendimento, onde é que está a administração? Qual é o papel da administração para uma startup? O planejamento, qual a importância do planejamento realmente para uma startup de sucesso? Uma startup ela passa por várias fases, né? Primeiro é a fase de validar, de entender se esse produto tem fit, tem casa com o mercado, né? Se tem cliente comprador para esse produto, e no momento que ela encontra esse fit, essa conexão com o mercado, ela vai escalar. Nesse momento de escalar é que a gente diz que separa os homens das crianças, né? Que a gente precisa realmente de uma boa gestão, de bons administradores, né? No universo de startups, a gente usa algumas ferramentas que são próprias, que nasceram já com startups, né? Tipo, de planejamento a longo prazo, a gente usa um planejamento estratégico, né? Que é comum. Isso aí é na administração, né? Mas planejamento de médio prazo a gente usa OKR, e planejamento de curto prazo, métodos ágeis com Scrum, né? Que são essas duas ferramentas, tanto OKR quanto métodos ágeis, nasceram já no mundo de startups. Mas a administração, a gestão, faz parte do sucesso de qualquer startup. Quais são os indicadores que vocês mais utilizam dentro de uma startup? Novamente, no universo de startup também a gente usa alguns indicadores que são próprios de startup, né? Uma startup, ela vive de escala, então ela precisa saber qual é o CAC, qual é o custo de aquisição do cliente. Eu sempre digo que não existe cliente grátis, né? Você sempre tem que comprar cliente, e esse valor que você gasta para fazer marketing, para pagar funcionário para vender, isso tudo, junta tudo e junto com plataforma, junto com redes sociais que você paga, junta tudo e isso forma o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, né? Uhum. Esse cliente, ele entra com você, ele pode passar um mês, pode passar 3, pode passar 12 meses. Esse tempo que o cliente passa com você, a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida que aquele cliente te deixa de receita, né? Aí, esse cliente, ele tem clientes que são gigantes, tem clientes que são grandes, clientes médios e clientes pequenos. Então, tem de vários tamanhos. A gente soma todos os clientes, divide pela quantidade e tira o ticket médio, que é o valor que cada cliente paga mensal para aquela startup, né? Então, esse é o ticket médio. E no meio disso tem clientes que estão entrando e naturalmente tem clientes que estão saindo, né? É lógico que a gente nunca quer perder cliente, mas faz parte também do jogo, né? Algum cliente mudar para um concorrente, alguma coisa que se chama de churn. Então são algumas das métricas que a gente usa no mundo de startup para medir a qualidade da startup. Mas é lógico que a gente tem métricas que são assim comuns, né? Tipo
receitas, despesas. Uma startup é uma empresa, no final das contas, é uma empresa. Tem receita, despesa, tem lucro, né? Tem folha de pagamento, tem esses outros indicadores também. Lindomar, tu poderia dizer para a gente, dentro de toda a vasta experiência que você tem, né? Você assumiu agora a presidência das startups. É um desafio muito grande, creio eu. Mas dentro de toda essa expertise que você vive, quais são os principais desafios hoje que as startups, tanto macapaense como do Brasil todo, acabam enfrentando? Olha, eu acho que o principal, empreender no Brasil não é fácil. A gente Uhum. tem desafios envolvendo legislação, envolvendo liberdade econômica, né? Que a gente precisa, para abrir uma empresa é muito difícil ainda no Brasil, então empreender no Brasil definitivamente não é fácil. Mas você empreender na Amazônia é um desafio maior ainda, tá? Porque você enfrenta outros desafios, né? De estrutura, de internet, de custo. O custo de empreender na Amazônia é muito maior, né? Que a gente tem o custo amazônico, né? Tem regiões que a gente chega na Amazônia e tem que pegar um barco e passar aí 4, 5 dias em um barco. E aí esse custo amazônico, esse desafio se reflete também no número de startups, né? A Amazônia, Jô, 59% do Brasil é Amazônia. Então, mais da metade do Brasil é Amazônia. Mas nós temos apenas 5% das startups, apesar de Uhum. ter a maior parte do Brasil, né? Então, um dos desafios que a gente tem enfrentado no Brasil é de ter essa diversidade regional de startups, né? Da gente levar facilidades para a Amazônia, trazer, na verdade, facilidades para a Amazônia, para facilitar a criação de novas startups, para formar uma nova geração de empreendedores. Aí eu acho que o Conselho Regional de Administração pode ter um papel protagonista nisso, né? Em todos os estados da Amazônia, de ajudar a associação, de ajudar a SEBRAE, de ajudar a formar uma nova geração de empreendedores na Amazônia, né? Que a gente precisa muito. Um dos projetos que eu tenho para a Amazônia, que estou colocando em prática agora, é o Pacto Amazônia, né? Uma das mudanças, hoje o Amapá já é o segundo estado mais inovador da Amazônia. A gente saiu, há 5 anos atrás, a gente era o último, estava na última posição, então hoje já somos o segundo. Em relação ao Brasil, já somos o 16º estado mais inovador em relação ao Brasil. É o estado que mais avançou em inovação, avançou 9 posições nos últimos 3 anos. E uma das mudanças que tiveram na Amapá foi a criação de um pacto pela inovação, né? Que te colocou todo mundo numa mesa, né? Governador, prefeitos, senadores, deputados, SEBRAE, faculdades, universidades, academias, instituições, SEBRAE, todo mundo numa mesa e mostramos os números da Amapá, que eram números. A Amapá sempre frequentou os últimos lugares de todos os indicadores, né? Uhum. E nesse momento nós assinamos um pacto pela inovação, um pacto que todo mundo iria apoiar a inovação. Esse foi um ponto de mudança no Amapá e tenho um sonho de fazer agora, está colocando em prática, que é o Pacto Amazônia, que é de fazer um pacto pela inovação em cada estado da Amazônia. Então, esses são os desafios de empreender, né? Um bebezinho ainda, né? Bebezinho. Lindomar, a gente fala que a administração é para o administrador, né? É a mesma coisa que o médico não pode entrar num consultório médico, não vai procurar um atendimento com uma pessoa, com um advogado, né? Então cada um no seu quadrado. Sim. E a gente fala muito que o hospital é uma empresa, só que a população ainda não tem esse entendimento de fato que tudo que gera receita, né, é uma empresa. Sim. E você hoje é referência dentro do estado a partir do Proesc, né? Me conta um pouco como é que surgiu o Proesc, que hoje já é uma grande referência dentro da nossa cidade. Hoje o Proesc tem 130 colaboradores, né? É a maior startup da Amazônia. Chegamos à marca de 1 milhão de alunos, que te atende em 6 países, além do Brasil, né? Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Senegal, Guiné-Bissau, até Japão tem cliente Proesc. Como é que surgiu a Proesc? Eu sempre tenho uma vida dando aula, né? Sempre gosto de apresentar como professor.
e sou formado em matemática e depois fiz mestrado em ciência da computação. Mas tenho uma vida dando aula. E quando eu dava aula de matemática, muito novinho ainda, tinha 18 anos e eu dividia a minha faculdade em 3 períodos, né? Terminando faculdade, um outro período estudando programação e um outro período dando aula, né? E não tinha tanto tempo assim, não tinha muito tempo, né? Minha vida era corrida. E o pouco tempo que eu tinha que dinamizar. E quando dava aula tinha mais de 500 alunos. Então, para um professor lidar com prova, com diário, com frequência, tendo 500 e poucos alunos em pouco tempo é assim, é desumano, né? E aí eu comecei a programar, digo, poxa, sei programar, vou programar alguma coisa para facilitar a minha vida. Comecei a programar um diário para mim, para facilitar a minha vida. E facilitou a minha vida. Depois outro professor quis, depois outro professor quis, depois a escola quis, depois outras escolas quiseram. Quando eu vi já estava em 40 escolas, eu não estava mais dando conta, digo, vou ter que montar uma empresa para gerenciar isso. Aí chamei Felipe, chamei Elias como sócios, né? E depois nós trouxemos nosso primeiro funcionário, transformamos em sócio também, que é o Renan, e a gente criou a Proesc, e aí e aí o Estado da Amapá adquiriu a ferramenta para todas as escolas, né? E depois a gente começou a atender também escolas privadas, e isso já são mais de 3.000 clientes aí no Brasil inteiro. Top. Isso é muito bom saber, né? Que é uma cria tucuju. Sim. Lindomar, hoje você se tornou presidente, né? E fala um pouco dessa experiência que você está enfrentando no momento. Olha, Jô, quando nós começamos com a Proesc, a gente começou a fazer sucesso, né? E começou a exportar inovação. Foi logo no momento que estava começando a chegar a internet no Amapá, então a gente começou a exportar inovação para outros estados. Já tinha um sucesso, era um sucesso pequeno, mas era um sucesso. E aí teve um momento que a gente pensou, poxa, e a gente começou a receber muitos convites para ir para fora do Amapá. Primeiro de Manaus, depois de Santa Catarina, e eram convites assim, tipo, vem que nós vamos te dar um prédio e toda a estrutura e tal, e você vem para cá para gerar empregos aqui. E nós ficamos assim muito pensativos, né? Poxa, mas será que a Proesc vai ser só uma empresa, uma startup que fez sucesso, nasceu, fez sucesso no Amapá e depois foi embora, né? E será que é isso que a gente quer? E a gente chegou à conclusão que a gente só ficaria no Amapá, só faria sentido se a gente criasse um ecossistema de startups, né? Porque primeiro que não tinha funcionários preparados para o universo de startups, né? Nem na área de gestão, nem na área de programação. E era muito tentador a gente ir para fora da Amapá. Então, nesse momento, a gente criou uma comunidade, que é a comunidade Tucuju Valley, a comunidade interior agora há 10 anos, né? E há 5 anos nós criamos uma associação, que é uma AMAPATEC, que é a Associação Amapáense de Tecnologia. E com a Tucuju Valley a gente começou a fazer, e aí eu era programador na Proesc, aí saí da programação, fui para o marketing, e me encantei com o mundo de marketing. O pessoal até fala que eu sou endomarketing. E, e aí eu digo, poxa, a gente vai criar uma comunidade, a gente não tem estrutura, não tem um prédio, não tem nada, mas a gente sabe fazer barulho, a gente sabe fazer marketing. Então, todo evento que a gente fazia, dava muita gente, a gente fazia um marketing legal, batia muita foto e tal. Até hoje a gente bate muita foto e faz muito barulho, né, nos eventos. E a comunidade foi chamando a atenção, né, primeiro de Sebrae, aí Sebrae chamou a gente, poxa, nossos eventos não dão ninguém, os eventos de vocês dão lotados e tal, e vamos fazer juntos e tal, e vamos. Aí o que Sebrae perguntou para a gente, o que a gente pode fazer para ajudar a comunidade? A gente pediu que fosse criado um programa para startups dentro do Sebrae. Então foi criado um programa chamado Startup Macapá, dentro do Sebrae. Esse programa ele nasceu com um pequeno orçamento, e a gente começou a fazer barulho, Startup Day e eventos grandes assim. E esse pequeno barulho se transformou hoje o Sebrae Amapá
todo o Sebrae Amapá fala de inovação. Quem não fala de inovação, lá é um patinho feio, assim, né? E o Amapá, como já disse, se tornou o segundo estado mais inovador da Amazônia, né? Nós temos hoje as startups de maior sucesso da Amazônia são amapaenses, né? Tem a Proesc, que é a líder de gestão escolar no Brasil, ninguém tem mais de 1 milhão de alunos, como a Proesc tem. Tem a Orça Fácil, que é uma país que é a líder de gestão de obras. Tem a Tributei, que ganhou um prêmio agora de melhor startup de gestão financeira para comércio eletrônico. Um dos vários prêmios que a Tributei ganhou. A Tributei é líder de gestão de CMS no Brasil. Tem a SoulHeavy, que é a líder de gestão de revendedoras. Tem a Sinadoc, que é a líder de gestão de documentos eletrônicos. Também E então, a gente foi criando um ambiente, né? Criando um ecossistema, primeiro de startups, para depois começar a criar um ecossistema de inovação. E no meio disso, como eu te falei do Pacto pela Inovação, um dos frutos que nós tivemos do Pacto pela Inovação foi a criação de uma metodologia, que é um funil de startups, né? Que a gente chama de máquina de startups milionárias. E no meio disso, a gente foi... Já há 3 anos a gente faz o melhor Startup Day do Brasil, né? E num desses Startup Day nós trouxemos a presidente da Associação Brasileira de Startups, que é a Ingrid Bart, né? Que veio palestrar na Amapá. E ela se encantou com o ecossistema, não sabia, ficou totalmente surpresa com tudo que estava acontecendo na Amapá, porque o Amapá é uma ilha, né? Assim, geograficamente, mas eu sempre digo que tecnologicamente nós não somos isolados, né? A gente tem a melhor internet do Brasil é aqui na Amapá. E ela se encantou com esse universo e ela disse, poxa, nós acabamos de... A Associação Brasileira de Startups acabou de ser escolhida para fazer a gestão dos encontros do G20 de startups, né, que é o Startup 20. E aí ela contando para a gente, muito empolgada, a gente falou para ela, tem coragem de fazer a primeira reunião do G20 na Amapá? Aí ela ficou surpresa, assim, e tal. Depois ela foi, entrou, fez meia dúzia de ligação, mandou uma mensagem, voltou, isso era no João do Camarão. Voltou e disse, está decidido, primeira reunião do Startup 20 vai ser na Amazônia, vai ser na Amapá. E foi aquela festa e tal, e foi maravilhoso. Mas foram 4 edições do Startup 20, né? Amapá, depois foi Recife, depois Rio de Janeiro e São Paulo, 4 edições. Mas a melhor, assim, disparado, foi a edição do Amapá, né? E com isso, ela começou, ela e o Frank, que é o CEO da SoulHeavy, que tiveram essa brilhante ideia de ser candidato a presidente da B-Startup. Logo no começo eu digo, não, vocês estão ficando maluco e tal, é impossível, tá? Não é, eu penso mais lá para frente. Aí disseram, não sei o que, aí eu disse não e ficou por isso. E quando foi no Startup Summit, que é um evento que acontece em Florianópolis, aí uma amiga nossa fez um jantar pra gente e tal, e aí ela me chamou de um canto e disse, dá uma última forma, ou você só tem um plano A, que é você como meu candidato, não tem um plano B. Se você não for candidato, a gente não vai ter candidato e a outra chapa vai ganhar por WO. E aí eu disse, pronto, acho que é um chamado, então vou aceitar. Quando é para ser, tem que ser, né? E aí me candidatei, e aí ganhamos a eleição, né, contra uma chapa que era de São Paulo, e a B-Startups, naturalmente, a maioria dos presidentes são de São Paulo, né? É a primeira vez que tem um presidente de fora da Amazônia. Então, tudo isso para mostrar que existia uma jornada, né, até chegar a ser presidente da B-Startups, começando como empreendedor, um fundador de startups, passando pela criação de uma associação, que é a Amapatec, que eu ainda sou presidente da Amapatec, terminando o meu mandato, e agora como presidente da associação da B-Startups. Ainda mais para a gente finalizar, né? Eu agradeço sua participação no nosso podcast. Creio que é muito importante porque dentro da administração tem a inovação e hoje, se a gente não inovar, a gente acaba não estando no mercado, né? Sim. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles acadêmicos, para os profissionais da administração,
aqueles que procuram ser também futuramente, né? Uma mensagem de incentivo, uma mensagem de feliz 2025, cheio Aham, de acabar o carnaval, né? A aham, gente fala que só o ano só começa depois do carnaval. E quem pretende realmente mudar de vida, se tornar um bom gestor. sim. A mensagem que eu deixo é primeiro fazer um convite, né, para as startups, para esse profissional de educação que está se formando, até para os profissionais também que já estão formados. As startups precisam muito desse profissional, sabe? Mas precisa esse profissional fazer um upgrade, porque o universo de startup é um universo novo, não existe uma universidade ainda para startup, então você aprende com outro startup mais experiente. Então, o convite que eu faço é, primeiro, participe do Startup Day, participe desse universo, sabe? Se você tem uma ideia inovadora, ainda, o Brasil ainda é muito carente ainda de startups de administração, sabe? E, então, participe desse universo, porque é uma oportunidade gigantesca. Hoje, as maiores, se você der um Google e colocar as 10 empresas mais ricas do mundo, assim, 9 são startups. Só para você ter uma ideia, se você quer jogar um jogo grande, sabe, se você quer ser administrador, quer jogar um jogo grande, quer ganhar um grande salário, você tem que participar desse universo de inovação, desse universo de startups. Sabe? Então, se você der um Google, você vai ver lá TikTok agora, você vai ver Google, você vai ver Microsoft, vai ver BitDance, vai ver, todos são startups, sabe? As empresas mais ricas do mundo. E só no universo de startup a gente tem condição de criar uma empresa hoje e daqui a 2 meses essa empresa valer alguns bilhões, como aconteceu agora com o DeepSeek, né? Que foi uma startup chinesa de inteligência artificial O que, famoso chat. que veio para concorrer com o ChatGPT, né? Que do nada vale 152 bilhões de reais, sabe? Em 2 meses. Só no universo de inovação, só no universo de startups. E tudo isso é encapsulado por uma nova economia, né? A gente está vivendo uma nova revolução no mundo. E você que é administrador, você tem que acompanhar essa revolução, que é a evolução da economia digital, que é a economia mais forte do mundo hoje. Uhum. Eu vi uma estatística agora que 60% do seu tempo as pessoas passam online, para você ver. Então, o dinheiro está onde a atenção das pessoas está. Se a atenção das pessoas está no celular, está no computador, está no online, é lá que vai estar o dinheiro. E o administrador tem que estar no online também. A gente fala, só abrir um parênteses aqui, que o profissional da administração, quando começou o podcast, falei, o papel do administrador é onde, de fato, o administrador tem que estar. E a gente sabe que surge uma ideia, uma possibilidade, oportunidade de se criar uma startup, porém você não tem conhecimento de gestão, né? Aí que entra o papel do profissional da administração. Exatamente. Gestão faz parte todo startup de sucesso tem que ter uma boa gestão. Qualquer empresa de sucesso tem que ter uma boa gestão. Aí que entra o administrador. Lidomar, muito obrigada pela sua participação e sucesso na sua jornada como gestor. Obrigado a você.